E a gente vai falar dá de... 200 aí pra pagar a internet? Caramba, mano. E a gente vai... 250 aí pra luz, por favor. Pô, acabou de sair 200 pra internet, Tuta. E a gente vai falar... Ah, esqueci, 150 pro parque também. Caramba, que parque é esse, mano? E sem mais... Então, vai lançar um filme novo aí, eu queria assistir e queria passar também no McDonald's. 250. E você vai ver... Chega no final do ano e você não vai acreditar. Eu comprei um pacote de viagem pra gente por 7 mil. Hoje eu vou contar a minha experiência que eu comprei um jogo que foi caro pra caramba. Quase eu não consegui comprar. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando o Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no também meio e também já viu falando. O assunto de hoje não é tecnologia, mas tá diretamente ligado. Pra ter tecnologia pra games e games, você precisa comprá-los. E a aquisição desses dispositivos e jogos tem cada vez ficado mais distante do poder de consumo nacional brasileiro, porque realmente eu acho que é um fator de concordância total entre a comunidade que tá caro, incluindo PC Game, que no último ano subiu exorbitantemente em relação ao que era. Nós temos jogos de PC hoje, que nem Battlefield 5, vendidos a R$239. Não vamos falar que tá barato, não estamos aqui para defender as empresas e muito menos defender a porra do governo. A gente tá aqui realmente para mostrar que muita gente tá reclamando de barriga cheia. O problema talvez não seja o preço do jogo em si, no entanto, o preço das coisas que você está pagando fora o jogo em si. Vamos abordar diretamente esse assunto e você vai ver que o jogo não é tão caro como forma de entretenimento nacional. Você tem que ter a noção da realidade à sua volta para realmente você reclamar pelo que é certo. E você vai descobrir também porque esses projetos de baixar o jogo, baixar o imposto, muito provável que não passem de balela e nunca vão pra frente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação demasiadamente importante para todo mundo. Vamos começar então falando do preço do jogo em si. Realmente não é um fator barato. Se você for comparar com um salário mínimo nacional, que é em torno de R$1.000, a gente tá falando que um jogo custa R$250, ou seja, 25% da renda do cara para um jogo. Lembrando que para ele ter o jogo, ele tem que ter um dispositivo para jogar, seja console, seja PC. PC antigamente era muito mais barato do que console. Ainda continua bem mais barato que console, porque console também subiu o preço. No entanto, a diferença tem diminuído cada vez mais. Nós tínhamos jogos na Steam cerca de 2 anos atrás, lançamentos AAA por R$130, R$120, alguns R$100. Hoje nós temos a média aí dos jogos lançamentos na faixa de R$160, R$170 na Steam. Em comparação nos consoles, sempre foi mais caro. A gente já explicou esse motivo em relação como é tributado o jogo de console, que é encarado como brinquedo segundo o governo, que é burro pra caramba e não entende nada de tecnologia. Mas mesmo assim diminuiu bastante. Tá falando aí de 250 para 170. É óbvio, é claro, é lógico que a gente não tá falando que está ficando igual. A Steam em si, ela tem um índice de desvalorização muito maior do que de console. Ou seja, com o tempo o jogo fica bem mais barato e aumenta o vértice dessa distância consideravelmente. Mas a gente falando de lançamentos AAA, os preços já não estão tão acessíveis como eram antes, também do lado de PC. Ok, então, mas a pergunta é, o jogo tá caro? O jogo realmente tá caro? É caro jogar no Brasil? Sim, se você for olhar superficialmente para isso, é caro. Agora vamos comparar o jogo com outras formas de entretenimento que nós temos disponíveis para a nossa diversão aí no dia a dia, no final de semana, com a família ou simplesmente pessoas individuais. Para você ter uma ideia de como eu criei isso daqui, eu considerei única e exclusivamente uma pessoa. Não incluí família, namorado, não incluí nada. A gente tá falando de um custo de uma pessoa. E por que eu fiz isso? No geral, os jogos de hoje em dia tiraram o cooperativo local, então basicamente você pode ter mais de uma pessoa se divertindo com um dispositivo, mas você tem que fazer isso um de cada vez em horários intercalados. Vamos começar fazendo aí o nosso passeio básico, arroz e feijão, aquela coisa bem monótona e chata
que eu particularmente odeio horripilantemente e não vou mais faz uns 5 anos, que é o cinema. Mas muita gente não pensa igual eu e curte aquele cinema, aquelas pessoas aglomeradas, falando alto, jogando pipoca, aquele maldito tirando selfie no meio do filme, dando aquele clarão na sua cara, porque ele não tem outra forma de entretenimento, ele tem que tirar a porra da selfie dentro do cinema, que é uma coisa desgraçada incomodando todos os demais. Aquele painel horrível, com aquele som distorcido, que mesmo que as empresas como o Cinemark falam que estão com a tecnologia da U de última ponta, a porra da televisão que você comprou nas Casas Bahia é bem melhor do que a imagem do cinema. Mas bem, você vai lá no cinema curtir, ver aquele lançamento, né, aquele filme bacana, legal, ver aquele remaster do Rei Leão. Enfim, vamos colocar aí um passeio barato de uma pessoa no cinema? Vamos embora lá então. 25 pilas para entrar no cinema, tô falando preço médio nacional para os filmes que estão em cartaz aí, lançamento. Tem aí de 25 até 35, se você pegar um cinema 3D e tal. Vamos voar que você foi para economizar, tá bom? Foi sozinho pro cinema, gastou 25. Refeição, você vai gastar mais 25 pila aí. E se você não pegar aquele combo da pipoca de ouro, que é um horror de caro. Mas vamos colocar que você tá economizando, então você gastou 25 de cinema, 25 de alimentação, mas ainda também aí tem a parada aí do estacionamento, Uber, condução, gastou aí R$75 no cinema, para um filme que tem duração aí de 2 horas, ou seja, 120 minutos. Você já pegou e fez a conta qual é o preço do seu minuto de entretenimento no cinema? Não, né? Mas eu fiz. R$75, que é o custo total que você teve no cinema, sozinho, e dividir por 120 minutos, que é o tempo do filme médio hoje em dia, um filme grande é 2 horas, você vai ter o custo de 62 centavos por minuto de entretenimento dentro do cinema. Lembrando que se você quiser reviver essas emoções que você teve no cinema lá, pela milésima vez assistindo a porra do Simba sendo erguido naquela pedra maldita pelo macaco chato, você ainda vai ter que pagar tudo de novo. Agora vamos fazer um comparativo com um jogo que custa R$250, e eu vou colocar a estimativa bem baixa mesmo. Um jogo que só tenha single player, duração máxima de 10 horas. Os jogos hoje em dia, o mínimo é 10 horas de campanha na média. Tem campanhas menores, isso depende muito da dificuldade que você coloca, e eu não tô contando multiplayer. Tô pegando um jogo single player com uma campanha de 10 horas e ponto. Só isso, ou seja, um jogo pequeno, um jogo caro pelo tanto que ele oferece, que é apenas 10 horas. Agora, gente, 10 horas nós temos 600 minutos. Se nós dividirmos por 600 minutos os R$250 que nós pagamos por esse jogo, a gente vai ter um total de 41 centavos de entretenimento por minuto. Lembrando que você pode toda hora colocar de novo o CD ou acionar a sua mídia digital e jogar quantas vezes você quiser. Lembrando também que o jogo é transferível para qualquer outro membro da sua família, você pagando o mesmo preço. Lembrando mais ainda que se ainda você adquiriu um jogo em mídia física, você ainda pode fazer a venda desse jogo e recuperar parte do investimento que você teve com ele. Agora, vamos deixar a coisa um pouco mais caótica, né? Vamos colocar um jogo de 20 horas de campanha, um mundo um pouco mais aberto. Então você gastou 250 pau no jogo, você jogou 20 horas, o que te dá um total de 1.200 minutos. Você divide isso pelo valor do jogo, você vai ter aí um custo de 20 centavos por minuto. Vamos pegar outra forma de entretenimento também. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu tentei encontrar o pacote de viagem mais barato possível aí pra mim me divertir. Eu encontrei aqui na CVC R$371, 3 dias de Beto Carreiro World. Exatamente, a Disney de pobre, Beto Carreiro World. Então, para cada pessoa, lembrando que nosso conceito é apenas uma pessoa, você vai pagar R$371, e esse pacote não tem direito à alimentação, é só estadia e passagem. Legal, bacana, vamos somar aí com R$450 de alimentação que você vai ter, porque lá dentro não vai ser barato para você comer e você precisa viver. Então nós chegamos a um montante de R$821. Para ser extremamente justo, eu vou fazer essa conta completamente errada. Por quê? Porque eu não tô contando transporte até aeroporto, e eu tô contando que você só vai nas atrações que seu ingresso te dá direito. Qualquer coisa que cobre R$1 a mais, você não vai participar. Ou seja, essa conta tá completamente errada, porque jamais você gastaria apenas isso indo num pacote de viagem. Mas, pois bem, vamos colocar lá R$821, que é o tempo. São 3 dias, você vai passar 72 horas. Dessas 72 horas, você vai passar 24 horas dormindo, levando em consideração que você dorme 8 horas por dia. E aí sobra pra gente 48 horas aí de entretenimento no Beto Carreiro World. Multiplicamos pelos minutos que isso reflete, dividimos pelo valor que empregamos, que é R$821, 28 centavos
por minuto no Beto Carreiro World, a Disney de pobre brasileiro. Isso quer dizer que saiu mais barato do que o jogo de 10 horas e só isso. Todos os outros jogos é muito mais barato do que o Beto Carreiro World. Lembrando mais uma vez que se você quiser ir no Beto Carreiro World de novo para ver as mesmas atrações, fazer as mesmas coisas, você ainda vai ter que pagar de novo os R$821 errados, porque como eu disse, tá errada essa conta. Pois bem, faça no lápis aí, você pode contar aí em baladas, você indo, enfim, qualquer outra forma de entretenimento, se você colocar na ponta do lápis, dividir pelos minutos, você vai ver que o jogo realmente é muito mais viável e é o melhor custo-benefício para que você se entreta. Eu não tô falando aqui necessariamente nesse vídeo que você tem que parar a sua vida inteira, parar de fazer qualquer coisa, parar de viajar, parar de sair, parar de conhecer pessoas, parar de conhecer lugares, ter novas experiências e passar a sua vida inteira jogando. Eu estou falando nesse vídeo pra você parar de reclamar que o jogo tá caro, porque, cara, tá tudo caro. Saindo um pouco dos jogos, vamos agora para os dispositivos que também não são baratos. Para você jogar os jogos, para você reclamar do preço dos jogos, você tem que reclamar dos preços dos dispositivos também, porque é bem caro para você entrar em qualquer plataforma que for. Dado a renda de cada um, R$1.200, por exemplo, no Xbox One S pode ser uma coisa bem inalcançável para muitos na realidade do Brasil. Se a gente for tratar do lado de PC, a coisa é pior ainda, porque tem uma variação cambial, tem efeitos de mineração, tem muita coisa. Pra você ver como é louco a coisa do PC, uma GTX 1050 Ti que eu comprei há 2 anos atrás pro meu filho, hoje eu poderia vender ela pelo mesmo preço que eu paguei. Enfim, pra você ver como é uma loucura a variação cambial de PC. Isso aqui é basicamente pra galera super esperta financeira, aqueles analistas, aqueles caras que trabalham na bolsa de valores, os super espertos que ficam xingando as pessoas que compram dispositivos no lançamento, como se a pessoa não soubesse que ela estava pagando mais caro. Sim, cara, todo mundo sabe que desvaloriza com o tempo, como tudo na vida. Não precisa chamar os outros de otário quem compra no começo e você não é mais esperto por isso. E eu te provo matematicamente por quê. Vamos pegar então o PlayStation 4 que foi lançado em 2013 por R$4.000. Vamos supor que essa pessoa que comprou esse console jogou aí durante todos esses anos. Eu tô fechando a geração em 7 anos, ou seja, em 2020, 3 horas por dia. Eu vou multiplicar pela quantidade de dias, que é 365 por ano, vezes 7. O minuto que eu vou ter disso é 459.900 minutos que ele tem aí de entretenimento com esse console. Uma média de 3 horas por dia é perfeitamente aceitável dentro de um gamer, porque você pode estipular que no final de semana você extrapolou 16, na semana você não fez nada, na sexta-feira você jogou 8, enfim, 3 horas por dia numa média é bem razoável, sim, e viável para uma pessoa que joga game. Agora a gente vai pegar e dividir esses 459.900 pelo valor de R$4.000 que aquele cara pagou lá no início da geração. Isso mesmo, o otário dá o valor de 0,8 centavos que esse cara gastou aí durante 7 anos de entretenimento por minuto jogado. Legal, bacana. Agora vamos ver. Comprou o console atualmente, faltando 2 anos para acabar a geração, se acabar com 7 anos de 2020. Tô fazendo uma hipótese aqui. Você pagou R$1.500 agora no PlayStation 4, ou seja, aplicando a nossa conta na minutagem, dá 131.400 minutos que você vai ter de entretenimento até o fim da geração. Dividido por 1.500 deu 0,011 centavos. Você pagou mais caro que o otário. O que eu quero dizer com isso é que você não deve. Ah, então você tá falando que você tem que comprar logo que lança a geração? Não. Eu tô falando que você tem que comprar na hora que der pra você comprar, na hora que você sentir vontade de comprar, se você quiser ele. Beleza, esse é um problema seu, não é meu. Eu tô falando que você não deve xingar as pessoas de otário ou achar que as pessoas são otárias porque elas compram. Em primeiro lugar, elas, durante o tempo de uso das coisas, elas estão economizando mais dinheiro que você. Em segundo lugar, elas tiveram todos aqueles anos de experiência que você não teve com aquele dispositivo. Então, por gentileza, é no mínimo desrespeitoso você fazer isso com as pessoas que compram no lançamento. Não faz sentido nenhum. Se você tem uma estratégia que você adora comprar depois porque economiza mais dinheiro na sua concepção, legal, bacana, mas que tem gente que não pensa assim e compra. Então, é uma questão também de respeito. De qualquer forma, você viu através desse vídeo que o entretenimento através de jogos é um dos mais baratos do Brasil, sem sombra de dúvidas. E se o preço do entretenimento do jogo tá caro, é porque tudo tá caro. E não é porque tudo tá caro, é porque tudo aumenta menos a capacidade de compra do brasileiro. E esses negócios dessas leis de incentivo ao jogo, que vai diminuir o imposto, é só balela que não tem futuro. É tanto quanto utópico isso. Em um país onde as pessoas estão passando fome, muita gente está morrendo em fila de hospital, você acha que a prioridade de qualquer governo vai ser redução de imposto especificamente para um jogo? O que você deve exigir basicamente é que você tenha um aumento da sua renda, que você tenha um aumento do poder econômico. É isso que você tem que exigir do seu governante, e não que ele abaixe necessariamente o imposto de um determinado produto, porque não é só aquele produto que está com problema, é tudo que está com problema. Tudo é caro.
no Brasil. E não é porque é caro, é o preço do entretenimento, é o preço, às vezes, do valor. Mesmo porque nós temos a conversão direta do dólar, então basicamente nós temos a aplicação. Se você for pegar, por exemplo, o Game Pass da Xbox, ele é mais barato no Brasil do que no próprio Estados Unidos se você fizer a conversão direta do dólar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não é que é caro, você ganha pouco. Cobra certo do seu governante, acabaram de eleger um monte de mentecapto aí para conseguir governar esse país, cobre os caras para que realmente faça a coisa acontecer e reivindique da maneira certa. Talvez reivindicar que baixa o imposto de um jogo vai parecer meio fútil, vai parecer que você está pensando só na sua diversão e foda-se o resto. Você tem que reivindicar para você ter um aumento da sua renda ou pelo menos abaixar a tributação de tudo, não só do jogo. Se baixar a tributação, por exemplo, da gasolina e ela for para 20 centavos o litro, eu pago R$300 num jogo fácil, nem precisa mexer no jogo. Para de reclamar porque jogo não é tão caro assim como você pensa. E se esse vídeo simplesmente contou tudo que você queria saber sobre os preços que são caros, mas você viu que não é eles são caros, tudo é caro e às vezes você reclama de barriga cheia porque o entretenimento de um jogo garante muito mais horas do que qualquer outro meio de entretenimento e é muito barato se você for dividir isso e colocar no papel. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, ele é demasiadamente importante para todo mundo. Eu sou o Goticose e até a próxima.